Entender a si mesmo e o outro diminui a irritação. Uma das, talvez, maiores dificuldades que a gente tem no dia a dia é quando você fala uma coisa e a pessoa entende outra. Fala a verdade. Você está com uma ideia na sua cabeça, você passa para outra pessoa e se você ainda tem a responsabilidade de ser o responsável por alguém, né, que você tem que conviver quase todos os dias, então é muito comum a gente ter aquela tendência de imaginar o seguinte: essa pessoa falta parafuso, né? Essa pessoa não é tão inteligente quanto eu acho que deveria. E o que é pior, às vezes se você está na posição de contratar alguém, a pessoa vem, ela vende uma imagem, e você fala assim, nossa, essa pessoa é ideal para essa função que eu gostaria. Porém, no dia a dia, quando você fala com essa pessoa, a sensação que você tem é o quê? Essa pessoa não é tão inteligente quanto eu imaginei que fosse. Ela mentiu no teste, ela manipulou, porque não é possível. Eu falei e a pessoa não entendeu. Ou o que é pior, está se fazendo de boba, não é? Porque se entendeu e não está fazendo, é porque está dando uma de tonta, né? É aquela história, né? Se finge de morto, não é? Para pegar o coveiro. Ou seja, quando nós temos esse tipo de pensamento, uma das maiores dificuldades que nós encontramos está no quê? Na falta de entendimento sobre o que acontece com a outra pessoa. Ou seja, eu preciso, né, me entender melhor e preciso também entender o que acontece dentro da cabeça do outro. Porque se eu entendesse o que acontece na cabeça do outro, gente, tudo seria completamente diferente. Porque eu poderia usar uma linguagem que a outra pessoa de fato entenderia. Existe uma máxima, né, que quando eu estou dando treinamento eu falo muito isso nas empresas e tal, e eu falo assim, olha, o que está na sua cabeça está só na sua cabeça. Não tem como a outra pessoa descobrir, né, o que está dentro da sua cabeça, tá? Graças a Deus. Né? Já imaginou se a pessoa virasse as costas e conseguisse ler os pensamentos que você está tendo a respeito dele? Né? Nós teríamos bem mais problemas do que nós já temos. Então, mas quando se trata de eu passar uma mensagem, passar uma ordem, falar alguma coisa, e a gente poderia até entrar na questão das relações familiares, né? Se você tem filho, filha, convive com esse filho, com essa filha, com genro, nora, sogra, marido, mulher, né? E você todo dia está tendo aquela relação e você fala com a pessoa e a pessoa demonstra não captar absolutamente nada, né? E quando entra o problema de família, piorou, né? Porque entra o afeto, a afetividade, você vai ter que conviver com aquela pessoa. Às vezes no serviço a pessoa diz assim, não, deu 5, 6 horas da tarde, vou embora, não quero saber, acabou, amanhã eu volto e pego meus problemas de volta. Às vezes na família você tem que conviver com aquela pessoa, você vai dormir, né? Às vezes seu último contato com aquela pessoa, 9, 10, 11 horas da noite, e no outro dia você vai ter que levantar e olhar para aquela cara daquela pessoa novamente, e aí você pensa assim, poxa, não poderia ser diferente, não poderia ser melhor? Um dos fatores que a neurolinguística trouxe para a gente, assim, que para mim foi algo maravilhoso, para mim me ajudou demais nas minhas relações, ajudou muito, muito, muito na questão dos treinamentos, né, dos aconselhamentos que eu faço, porque se eu sei como é que o cérebro daquela pessoa funciona, se existe alguma coisa parecida com personalidade, com sentimento, ou também aquilo que a gente chama de motivação primária. O que motiva essa pessoa, que faz ela entender diferente? Tá? Será que tem alguma coisa dentro dela? Tem. Graças aos céus existe. Não sei se você já ouviu falar, mas existe o que a gente chama das 5 linguagens do cérebro, que não é nada muito complicado,
mas é fácil de assimilar, que é o quê? Que o nosso cérebro tem 5 portas de entrada. E quais são estas 5 portas de entrada? Os 5 sentidos. Ah, grande novidade, talvez você diga, né? Quem é que não sabe disso, né? O que a neurolinguística, então, trouxe para a gente de novidade, tá? As neurociências, né, passaram a estudar muito isso e hoje nós temos, assim, algo maravilhoso nessa parte. Que é o quê? Que o cérebro, o seu cérebro, ele tem preferência por uma dessas linguagens, um desses sentidos. Tato, né? Gustação, olfato, audição e visão. Que nós temos os 5 sentidos, nenhuma novidade. Mas que o cérebro humano, cada pessoa já nasce com um dos sentidos preferenciais. E isso daí, né, até certo ponto, já é um conhecimento relativamente comum. Né? Se você estuda essa área, você já sabe disso. Mas o que é que vem de maravilhoso, de incrível, de fantástico, que para mim foi a descoberta do século? Que o fato do cérebro humano ter preferência por um dos 5 sentidos dá para esse nosso cérebro uma certa maneira de funcionar diferente do outro. Exatamente isso. Então, por exemplo, uma pessoa que o cérebro dele tem a visão, tá, como sentido preferencial, o jeito dele ver as coisas, o jeito dele se relacionar com as coisas, o jeito que ele se relaciona com as pessoas é totalmente diferente, por exemplo, de uma pessoa que a audição é o sentido preferencial. Né? E uma das coisas bem comuns que dá para a gente notar logo de imediato, você com certeza já se relacionou com pessoas assim que você vai falar com ela, vai conversar com ela e ela fica, né, querendo te abraçar, te pegar, e agora com esse negócio de pandemia, então, né, é até um sufoco para essas pessoas, né? Mas para outras isso é muito bom, porque, nossa, ninguém tem que ficar me abraçando, me pegando, né? Dá a impressão que a pessoa é carente. Não. As pessoas que têm, por exemplo, o sentido visual preferencial ou auditivo, elas não têm necessidade de tocar nas pessoas. O que para uma pessoa que tem o sentido preferencial do tato, ela o quê? Ela precisa tocar na pessoa, é como se ela visse literalmente com as mãos. Então, consequentemente, quando ele vai se relacionar com alguém que é, por exemplo, que é visual, então, o visual, você falou com ele, né? Mostrou alguma coisa, mostrou uma imagem para ele, tá ótimo. Sabe aquela história, quer que eu desenhe? O visual quer que você desenhe de verdade. Como é que é? Desenha para mim. Mostra para mim como é que é esse negócio, né? Me dê um exemplo. Já o sinestésico, ele tem que pegar na mão, ele tem que tocar em você. Se você tem uma relação afetiva, né? Sabe aquela pessoa que gosta de dormir de conchinha? Esse é o sinestésico. Ele precisa o quê? Sentir a pessoa, ele precisa sentir o cheiro da pessoa, né? Quase que sentir o gosto da pessoa. Então, e ele às vezes casa ou namora com uma pessoa que não é do mesmo perfil. Então, consequentemente, essa pessoa vai demonstrar que ela é carente, que ela tem alguma... dá a impressão que ela né, sempre quer ver com as mãos, quer tocar, né? E se é um auditivo, ainda piorou, né? Porque, de repente, a pessoa que é mais auditiva, o sinestésico chega da rua para conversar, né? Chega da rua e tal, e vem e né, nem lavou a mão, nem tomou um banho, nem nada, já quer vir, quer dar um abraço, e o auditivo fala, não, por favor, vai lá tomar um banho. E o sinestésico às vezes se sente rejeitado, fala, pô, você tem nojo de mim, que não sei o quê. Mas não é. Isso
é o quê? É o perfil da pessoa. Se ela tem um sentido preferencial diferente, consequentemente, a maneira dela reagir faz diferença. E aí tem a história da irritação. Como eu não sei como é que eu funciono, como eu não sei como é que a outra pessoa funciona, consequentemente, isso gera o quê? Uma certa irritação, tá? Porque eu falo uma coisa, a pessoa vem e quer me pegar, quer falar, quer chegar pertinho, quer conversar, né? Eu tinha um amigo que ele falava comigo quase assim, dava a impressão que ele ia me dar um beijo, né? Por quê? Porque ele era muito sinestésico. Então, quando ele gostava muito da pessoa, ele tem que falar pertinho dela assim, né? Quase tocando. E o que é isso? É o perfil da pessoa. Então, é muito importante nós entendermos isso, entendermos como é que nós funcionamos, né? Entendermos como é que a outra pessoa funciona, qual o perfil dessa pessoa, porque auxilia muito na comunicação e, óbvio, vai diminuir a irritação quando eu sei que a outra pessoa não está me provocando, a outra pessoa não está me questionando, não está duvidando de mim, tá? Não tem nada a ver com inteligência, tá? Não tem nada a ver com inteligência. Por quê? Porque é a maneira que o cérebro da pessoa funciona. Então, é muito interessante essa parte, porque você vai testar no seu dia a dia e você vai notar, né? Se você quiser fazer esse teste. As pessoas que gostam mais de tocar, de conversar, criança, né? Criança é muito interessante, tá? As crianças sinestésicas, especialmente, você chega numa criança sinestésica, que é o sinestésico é o tato, gustação e olfato. Esses três juntos formam o sinestésico. Essa criança sinestésica, ela chega para você e você dá um beijo nela. Puf! Ela pula no seu pescoço, pula no seu colo, é aquela criança que rola no chão com você, né? Então, por quê? Porque para ela o tato é muito importante, tá? Houve uma época em que os mais antigos não gostavam muito dessa coisa de beijo, de abraço e tal, né? Se afastavam. Isso criava uma certa, aí realmente acabaria criando uma certa carência nessa criança de no futuro ela ela se sentia às vezes excluída, rejeitada porque a pessoa, o adulto não dava esse tipo de carinho, de aconchego, tá? Já uma criança, por exemplo, visual, que é mais visual e tudo, né? O sentido da visão é o sentido preferencial. Você chega numa criança dessa e dá um beijo, ela faz bem assim, ó. Por quê? Porque ela não precisa do contato físico. É aquela criança que pergunta os porquês. Não sei se você tem um sobrinho, um neto, um filho, que tudo ele quer saber. E você fala assim, ele chega para você e fala assim, o que que é isso? Ah, isso é assim, assim, assim. Ele fala, mas por que que é? Aí você explica, não, porque é isso, isso, isso. Ele fala, mas por quê? E ele está querendo sempre saber o porquê, o porquê, o porquê, e nunca acaba. Você fala, chega de perguntar, moleque, ai, que coisa, você fica perguntando demais. Normalmente, não é sempre, claro, há diferença, mas normalmente é uma criança que é mais visual. Ela quer conversar, ela precisa de explicação. Então, se você conversa com ela, é muito mais interessante, por exemplo, que um abraço, tá? E aí você diz assim, mas doutor Assis, essa questão da gente entender o perfil da pessoa é muito difícil? Graças aos céus, mais uma vez, eu digo, não é difícil. Mas é igual andar de bicicleta, né? Quando você não sabe andar de bicicleta, parece que aquilo foi feito por alguém que estava interessado em só dar tomo nas pessoas. Quando você descobre o jeito de se equilibrar numa bicicleta, fica a coisa mais fácil do mundo. Então, é muito importante porque isso que diminui muito a nossa irritabilidade. Então você vai, de repente, se relacionar com as pessoas e você não vai ficar mais tão irritado. Por quê? Porque você sabe que aquela pessoa funciona de um jeito, aquela outra funciona de outro e aquela outra funciona de outro jeito. E o que é principal, você saber como é que você funciona. Então,
Se você quer saber mais sobre isso, se inscreva aí no canal, né? Compartilhe esse vídeo, porque nós vamos falar muito sobre o perfil que as pessoas têm, a maneira como as pessoas se relacionam como linguagem, né? Até, por exemplo, presente. Se dá um presente para a pessoa, dá a impressão que a pessoa não gostou daquilo. Por que as pessoas são assim? Por causa desse perfil, por causa dessas linguagens, dessas 5 linguagens que nós acabamos de falar aqui, tá bom? Então, se liga aí, compartilha, se inscreva, um grande abraço e logo logo vamos ter um novo vídeo. Até mais.